Oi, 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 quinto ano! Olha a tia Paty aqui mais uma vez com aula de história e hoje nós vamos falar um assunto que é massa demais, que é a organização dos primeiros povos. É, isso mesmo. Você tá aí com o seu livro de história, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar ele agora, você vai abrir na página 9, tá bom? Do livro de história, que a gente vai ver como é que aconteceu a organização dos primeiros povos, tá certo? Bom, aqui no nosso livro nós estamos vendo aqui uma imagem de uma estátua, né? Olha, essa aqui é a estátua que representa o príncipe Gudea, da cidade de Lagash, região da Mesopotâmia, certo? Ele foi representado usando uma grande túnica e um chapéu, né? Um adorno na cabeça. Bom, pessoal, por que a gente tem essa imagem ilustrando então aqui a organização dos primeiros povos? Como vocês podem perceber, esse aqui é o príncipe Gudea ou Gudea, não sei como se diz, mas você pode perceber que existiam líderes, chefes, que lideravam os guerreiros, né? Talvez eles disputavam aí o território por terras mais férteis, ou até mesmo eles queriam simplesmente assegurar a proteção das suas civilizações. Mas conforme as aldeias começavam a crescer, e elas iam, claro, se transformando em cidades, esses líderes, eles começavam a acumular funções, assim, não somente de liderar o bando, liberar as tribos, por exemplo, mas ele começava então a ser o general de exército, né, desses lugares. Às vezes, além de ser o líder e ser o chefe, né, o general de guerra, às vezes ele era também o juiz, aquele que julgava crimes e dava as penalidades de acordo com a necessidade de cada caso. Então, muitos desses líderes, eles eram considerados por muitas tribos e muitos povos antigos como verdadeiros deuses nessa terra. Então, as pessoas costumavam morar em terras que eram conquistadas, né, por esses líderes e acabavam se tornando seus súditos. Olha aqui, ó, na imagem mais abaixo, na mesma página 9, a gente tem uma escultura do faraó, acho que é Mentuhotep, nossa, que nome difícil, né? E ele governou o Egito há cerca de 3.500 anos atrás. Os faraós no Egito, por exemplo, são um grande exemplo disso. Eles eram considerados figuras celestiais encarnadas. Então, à medida que os líderes eles iam acumulando funções e sendo responsáveis pelas leis, execução das punições, pela liderança dos exércitos e pelo governo, né, dos territórios, à medida que as cidades iam crescendo, eles também precisavam ter mais funcionários para trabalhar para eles, para garantir o cumprimento das leis. Então, o governo ele começou a ser, de início, centralizado na mão de uma única pessoa. Com o tempo foi passando e os territórios começaram a ficar cada vez mais amplos, as cidades começaram a crescer muito rapidamente. Esses líderes começavam então a descentralizar o poder, certo? Ele era, vamos colocar assim, uma figura maior, uma figura mais poderosa, um chefe de estado, mas existiam pessoas dentro do seu governo que estabeleciam alguns critérios que ele mandava. Então aí a gente pode ter um exemplo na nossa sociedade de hoje em dia. Quem são hoje os líderes? A gente tem o presidente, a partir do presidente que ele governa todo o país. A gente tem os governadores, que vão governar cada estado, né, individualmente. Além dos governadores, a gente vai ter, por exemplo, os prefeitos, que vão governar cada município e assim por diante. Então, essa estrutura que a gente vive hoje, ela é muito uma reflexão, muito um reflexo, né, daquilo que acontecia nos povos antigos, ok? Então, como é que eram os povos da Mesopotâmia? Os povos da Mesopotâmia, né, eles tinham, assim, uma mistura muito grande. Por quê? Porque a Mesopotâmia ela era uma espécie de uma passagem, uma rota obrigatória. As pessoas de todos os lugares mais distantes da terra tinham que passar por ali pela questão do comércio, da compra, da busca de itens, né, de mercadorias que eram cada vez mais específicas, que eram cada vez mais especiais. Então,
Por muito tempo, a Mesopotâmia foi habitada por povos de diferentes culturas, pessoas que falavam outras línguas, que escreviam de outras maneiras, que cumpriam as suas leis de outras formas. Então, a gente vai dar uma olhadinha nos principais povos que habitaram aqui a Mesopotâmia. Por exemplo, os sumérios. Quem eram os sumérios? Os sumérios, eles construíram as primeiras cidades do mundo, que era Eridu e Uruk. Eles desenvolveram um comércio muito grande e eles foram os primeiros a criar um sistema de escrita. Aonde que eles criaram isso? Olha aqui, ó. Essa tableta de argila, tá vendo aqui? Ela era escrita através do método cuneiforme. O que é o cuneiforme? É quando as pessoas pegam uma espécie de uma espátula, eu vou colocar essa palavra para vocês compreenderem, e elas riscavam a argila mole, tá? Mas eu vou mandar para vocês um segundo vídeo mostrando para vocês o que é uma cunha, tá? A cunha é essa espátula, certo? A cunha, ela tem um formato, né? Parece um lápis, só que ela tem um formato não cilíndrico, e sim triangular, tá? E essa ferramenta, ela era utilizada para escrever na argila mole. Quando a argila secava, ficava então ali com os registros, né? Temos também os povos amoritas. O líder deles foi o Hammurabi ou Hammurabi, né? Eu costumo dizer Hammurabi. Ele ficou conhecido por criar o Código de Hammurabi. Há quase 4.000 anos na cidade de Babilônia, essas leis, esses códigos, eles eram colocados em prática de uma maneira muito retilínea. O que acontece? O Código de Hammurabi foi um dos códigos mais, como eu posso dizer, rígidos, né, que já houve na história, né, do mundo. O que o Código de Hammurabi, por exemplo, ele dizia? Ele dizia o seguinte: se por acaso alguém furar o olho de outra pessoa, o olho dessa pessoa deve ser furado também. Era olho por olho, dente por dente, certo? Se uma pessoa matou o filho de alguém, o filho dessa pessoa deve ser morto. Então o Código de Hammurabi era bem assim, certo? Vamos ver outros povos também. A gente também tem os assírios e os caldeus. Os assírios, eles eram os povos mais sanguinários, tá? Da história da humanidade, o povo que tinha um exército extremamente brutal, tá? E eles conquistaram vários povos, inclusive a cidade de Nínive, que é uma cidade bíblica, é uma cidade que foi criada pelos assírios. Era um povo extremamente sanguinário. Os caldeus, eles derrotaram os assírios. Então você pode perceber que os caldeus eram muito mais barra pesada. Se os assírios já eram, os caldeus eram muito mais, né? E os caldeus, eles se instalaram na Babilônia, que inclusive foi um povo que conseguiu, vou colocar a palavra sequestrar para vocês entenderem, mas é um povo que conseguiu destruir o templo de Salomão e conseguiu sequestrar vários judeus, né, levando aí para o reinado aí Nabucodonosor, que na Bíblia também relata aí, né, detalhes desse acontecimento no livro de Daniel, falando a respeito do seu próprio exílio e também dos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que esses são nomes babilônicos, né? Daniel é um nome hebreu, ele era chamado de Beltesazar, e os amigos de Daniel não eram esses nomes, esses são os nomes babilônicos que foram dados a eles, né? Então aqui a gente percebe que a Babilônia, ela criou, né, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é conhecido como os jardins suspensos da Babilônia. Inclusive nós vamos ver, né, nas aulas de empreendedorismo e de artes, nós vamos ver os jardins suspensos da Babilônia, que coisa mais bonita, né? E esse lugar realmente é um lugar que não foi assim testificado que ele realmente existiu, mas dizem que sim, mas não foi totalmente dito que ele realmente, não é provado que ele realmente existiu, né? Bom, aqui, né, a gente vai ver a reprodução de um dos lados de um estandarte que é chamado estandarte de Ur, certo? Aqui você vai ver algumas orientações aqui no exercício 1 para você encontrar um tocador de lira, 6 convidados sentados com taça na mão, 3 animais reunidos, 2 homens transportando fardos nas costas, 2 homens conduzindo touros, o rei, a maior figura representada, e
você vai ter que fazer o seguinte, que marcar aqui nessa imagem as ideias que está sendo mostrada aí na sua página, que aqui é a página 11, certo? Então, aqui na página 11, você vai dar uma olhadinha aqui, você vai fazer a marcação dessas orientações que está sendo colocada aqui no exercício 1, tá bom? Na número 2 está assim, ó, assinale qual lado do estandarte de Ur foi representado nessa imagem, se é o lado da paz ou o lado da guerra. Porque o estandarte de Ur, ele é um documento, certo? Esse estandarte de Ur, ele está mostrando dois lados, ele mostra o lado da paz e o lado da guerra também. Então, você precisa sempre ficar atento a esses contextos históricos, tá bom? Aqui, nós vamos falar também sobre a questão do cotidiano da cidade de Mesopotâmia, tá bom? O contexto é o seguinte, esse infográfico que a gente está vendo aqui ó, na página 12, está mostrando o seguinte, as primeiras cidades que surgiram na Mesopotâmia não eram como as atuais, certo? Olha só, o comércio. A atividade comercial era uma das mais praticadas pelos mesopotâmicos, principalmente com os sumérios, usando os alimentos excedentes é os que sobraram, certo? Da produção agrícola, as pessoas puderam fazer trocas. Claro, eu pegava aquilo que eu precisava para sobreviver, para minha família sobreviver, e depois eu trocava com outros que também produziam. Então eu trocava arroz com um pouco de feijão, com um pouco de milho, com um pouco de cevada e assim por diante. Então a troca era a principal forma de comércio na época, não existia dinheiro, né? Então as cidades tinham os centros comerciais com feiras ao ar livre, onde as pessoas vendiam, compravam mercadorias à base de troca, que não tinha moedas. Depois de muito tempo, né, que foram trazidas de longe, lá das regiões da África, da Europa, da Ásia, né, foram trazidas então as barras de ouro e de prata que se tornaram famosas e valiosas a fim de serem colocadas a peso de medida de pagamento de mercadorias. A roupa das pessoas da época. As mulheres usavam vestido longo, os homens usavam túnica, que é uma espécie de saiote com um manto por cima, né? Vamos colocar assim. Os mais ricos usavam roupas bem coloridas, os menos ricos usavam roupas sem qualquer tipo de cor. Então, quando uma pessoa utilizava uma roupa colorida, significa que aquela pessoa tinha um status, ela tinha ali um certo nível, um padrão de vida um pouco melhor, tá? Eles tinham muitas atividades durante o dia, né? Não somente a agricultura. Eles eram artesãos, faziam joias, tecidos, faziam pães, eles eram carpinteiros, faziam móveis, eles eram engenheiros, músicos, poetas, juízes. Então, eles trabalhavam muito, eles tinham muitas profissões e a especialização do trabalho resultou em grupos sociais diferenciados. Alguns grupos eram mais ricos, outros grupos eram mais pobres, tá bom? Aqui na página 13, a agricultura, ela, claro, tinha as suas plantações sempre colocadas próximos a canais de irrigação, certo? O que é um canal de irrigação? É um sistema de dutos que, ligados ao rio, transportava água para mais próximo das lavouras, né, de plantações. Então, se algum lugar, por exemplo, não tivesse esses dutos, eles tinham um reservatório para guardar essas águas, principalmente para armazenar para períodos de seca, que acontecia muito, né? Então, na época, o que eles plantavam? Bastante. O clima também ajudava e era favorável para esse tipo de produção. O figo, a cevada, o gergelim e o trigo, que inclusive esses eram os alimentos que eram a base da alimentação deles. É como se fosse o arroz com feijão nosso, tá? Então, esses eram os alimentos deles, certo? Além disso, eles criavam alguns animais para consumo, como nós também, né? Porco e cabra virava, né, aquela carninha no prato de vez em quando. Muitas cidades da Mesopotâmia também tinham muros, né, ao seu entorno. Para que esses muros? Para protegê-los de ataques de outros povos. Então, nas épocas anteriores, né, as cidades todas elas não eram abertas, elas eram muradas. Isso garantia uma proteção a mais, né,
pela questão ali de invasões contra a cidade. Uma cidade poderia querer invadir outra para querer o seu território, até mesmo as suas riquezas. Riquezas que eu digo, no caso também de grandes e produtivas lavouras, poderia ser, certo? Habitação. Nas cidades sumérias, as pessoas mais simples moravam em pequenas casas feitas de barro e todas pintadas de branco. Sempre existia apenas 2 cômodos, que era a cozinha e o quarto, como essa daqui que está sendo exemplificada, né? E as crianças brincavam numa área externa, a maioria delas não sabia nem ler nem escrever. Para iluminar o ambiente à noite, os mesopotâmicos usavam um objeto chamado lampião, que era feito com óleo de gergelim, certo? Tipo uma lanterna que a gente conhece hoje, né? Então, conhecendo aqui esse tipo de estrutura social que a gente viu aqui nesses infográficos, muito bem montados, por sinal, nós vamos lá para a nossa página 13 solucionar algumas questões. Olha aqui, ó, na página 13, a atividade número 1 está assim, ó, relacione o povo mesopotâmico à característica correspondente. Volte lá nas páginas anteriores, né, dá uma olhadinha lá, que você vai conseguir responder essas questões. A respeito das características das cidades da região da Mesopotâmia, marque com um X apenas as frases verdadeiras. Leia as frases e faça a interpretação, tá bom? Converse com os colegas sobre esta questão. Quais características das cidades da Mesopotâmia são semelhantes e quais são diferentes em relação à cidade onde vocês moram? Você pode responder aqui no cantinho, tá bom? Coloque aqui, ó, depois do ponto de interrogação, quais as características da cidade da Mesopotâmia são iguais e quais as características são diferentes da cidade onde você mora. Por exemplo, a cidade onde você mora possui muros, a cidade onde você mora possui casas grandes, pequenas, existem pessoas que têm mais renda e outras que têm menos renda. As roupas, elas mostram se uma pessoa tem mais dinheiro ou não? Então, vocês podem responder essas questões aqui, tá bom? E na número 4, você vai responder: a região da Mesopotâmia se transformou muito desde a época em que surgiram as primeiras cidades e se tornou um país chamado Iraque. A gente viu isso na última aula. Pesquise algumas características desse país. Aqui é uma pesquisa que você vai fazer, né, sobre o Iraque. Qual é a língua falada no Iraque, quais os costumes do Iraque, as principais cidades do Iraque e os pontos turísticos do Iraque, tá bom? E é isso, nós vamos encerrar nossa aula aqui, certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre os egípcios antigos, tudo bem? Aqui é a nossa página 15, então a gente encerra aqui na página 14. Então, espero vocês para a nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre os egípcios. Será que os egípcios têm costumes diferentes dos mesopotâmicos? E será? Então, vamos ver na próxima aula, tá bom? Se você tiver dúvidas, é só você mandar mensagens aqui que a tia te responde, tá bom? Um cheiro, um beijo, até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.